Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor Jesus para todos vocês, que nessa manhã o Senhor ele possa estar nos abençoando rica e poderosamente, nos dando a graça e o discernimento do seu Espírito Santo, nos fortalecendo na fé, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Gostaria de nessa manhã compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos, ensino da palavra, retornando aqui o nosso pequena escola bíblica, eu vou chamar assim porque o nosso tempo é curto, né, por meio de vídeo, mas que nós possamos compartilhar algo nessa manhã que possa ser enriquecedor para a sua vida. Nós vamos hoje nos deter basicamente numa passagem da Bíblia que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 16 ao 34, certo? Nós não vamos ler aqui, para nós resumirmos um pouco do nosso tempo e o vídeo não ficar muito pesado, né? Os irmãos conferem em casa aí a leitura e estuda o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que vai ser muito enriquecedor para a nossa fé, certo? Nós vamos ver aqui apresentando o Deus verdadeiro, né? Ou o verdadeiro Deus, onde nós temos a passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Atenas. E nós vamos começar aqui nessa manhã aprendendo um pouco sobre o contexto histórico, né? Nessa primeira parte da nossa lição de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho do contexto histórico da cidade de Atenas, certo? É importante nós frisarmos que o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, né, onde nós temos esboçado que ele fez 3 grandes viagens missionárias, mais a viagem a Roma, como está descrito no livro de Atos dos Apóstolos, certo? E em uma dessas viagens, ele acabou se encontrando na cidade de Atenas. Nós podemos dizer que a estadia de Paulo na cidade de Atenas não foi uma viagem programada, né? Eu vou chamar de... Ele foi forçado a estar lá, né? Devido às perseguições, ele acabou por sendo enviado para lá, né? Não estava nos planos de Paulo ir até a cidade de Atenas, mas enfim, ele, segundo os propósitos de Deus, ele acabou estando lá. E chegando lá, na cidade de Atenas, Paulo ele enfrentou um cenário que fez com que a sua alma ela se turbasse em si própria, né? Paulo ele ficou indignado com aquilo que ele viu. Daqui a pouco nós vamos conhecer melhor isso. Mas conhecendo aqui um pouco do contexto histórico na cidade de Atenas, né, no dia de Paulo, olha só. Atenas era a principal cidade da Grécia Antiga. Era a cidade líder nas artes e filosofia daquela época. Atenas no seu auge, precisamente nos séculos 4 e 5 a.C., era a maior cidade do mundo. Olha só. A arte, a literatura, a arquitetura e as filosofias que existiam em Atenas naqueles dias, nunca houve nada igual. Ou seja, nós podemos dizer que a cidade de Atenas era, na época, no seu auge, era a cidade onde todas as pessoas gostariam de ir, todos os turistas gostariam de se encontrar, né? Pela formosura, pela arquitetura que havia ali, pelas filosofias que eram pregadas ali, pelos ensinos. Nós podemos até dizer que Atenas naquela época é como se fosse uma cidade universitária, né? Todos gostariam de aprender as filosofias naquele lugar. Olha só, mais um dado muito interessante aqui sobre a cidade de Atenas. Atenas era o lar de algumas das maiores mentes que já viveram no mundo. Alguns dos maiores filósofos, poetas e estadistas mais influentes da história da humanidade. Para você ter noção disso, olha só quem era de Atenas. Essas figuras aqui bem conhecidas para quem estuda história. Olha só, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses aqui todos foram, só para citar 3 aqui das mentes mais brilhantes da história, né? Sócrates, Platão e Aristóteles foram pessoas de Atenas. Então, Atenas era essa cidade, vamos chamar aqui da cidade maravilhosa, a cidade onde todas as pessoas gostariam de estar. Foi aqui nesse lugar onde o apóstolo Paulo acabou se
encontrando-se, certo? Havia ali também dois segmentos filosóficos muito importantes. A respeito desses daqui, que são os epicureus e os estoicos. Né? Se você for ver aí na Bíblia, o texto que tem aí, alguns versículos, você vai ver que alguns filósofos desse segmento aí, eles começaram a contender e a questionar com o apóstolo Paulo, né? Se você analisar o versículo 18 do capítulo 17 de Atos, você vai ver, encontrar isso aí. A respeito desses dois movimentos ou segmentos filosóficos aqui, foram importantes na época em Atenas, eu gostaria que você analisasse aí na apostila a qual eu enviei para o grupo, onde você vai estudar um pouquinho mais precisamente sobre eles, você vai ver no finalzinho da página 4 e no início da página 5 da apostila que eu vos enviei, certo? Então você vê aí e você vai entender um pouquinho sobre os epicureus e os estoicos, né? Quais eram as filosofias que eles pregavam e a maneira como eles acreditavam, certo? Então fica aqui nessa nossa primeira parte um pouco do contexto histórico de Atenas, né? E depois, se você quiser se aprofundar mais, você vai lá e pesquisa livros de história, você vai na internet, aí você vai encontrar muito mais coisas a respeito de Atenas, como era ela. Queridos, estamos aqui de volta para a nossa segunda parte da nossa lição, certo? Trazer mais um resumo aqui. A nossa segunda parte, nós vamos ver e falar um pouco sobre a idolatria em Atenas. Né? Se você acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo 17 de Atos, no versículo 16, você vai ver que quando Paulo chega em Atenas, o seu espírito ele dói em si próprio, né? Paulo ele fica indignado, né? Tem como se fosse uma espécie de convulsão em si próprio, né? Ao ver a idolatria extrema que havia na cidade de Atenas. Vou trazer alguns dados aqui para você, de alguns historiadores. Você não se espante com os números que eu vou trazer aqui, certo? Para você ver o tamanho da idolatria que havia ou que perdurava na cidade de Atenas, certo? Então, conhecendo a idolatria de Atenas, Atenas era uma cidade extremamente idólatra, como eu já falei aqui, né? As suas imagens, seus templos, né, chamavam a atenção de todas as pessoas, de todos os seus visitantes. Atenas era conhecida também como a cidade das regiões. Né? Quem nunca ouviu falar no panteão grego, né? Os deuses do Olimpo, quem nunca ouviu falar, né? Aqueles filmes mitológicos, nos deuses da mitologia grega, né? Sendo Atenas a capital da Grécia. Pois bem, olha só. Petrônio, um escritor contemporâneo da corte de Nero, olha só o que ele disse, né? O que ele confirmou. Ele disse que era mais fácil achar um deus em Atenas ou uma imagem de um deus do que um homem, certo? Naqueles dias em que Paulo estava em Atenas, estima-se que a população ela era basicamente composta por 10 mil habitantes apenas, certo? Então era uma cidade grande, mas a população não era muito grande, certo? Apesar da sua importância. Então, para você ter uma ideia, uma população composta por mais ou menos 10 mil pessoas, estima-se que havia cerca de 30 mil, é isso mesmo, 30 mil imagens relacionadas à adoração aos deuses, certo? Imagina aí, por isso que esse filósofo ele chegou a dizer isso, né? Que era mais fácil achar um deus em Atenas do que um homem. Olá, queridos, aqui estamos de volta, vamos agora para a nossa terceira parte da nossa lição, né? Espero que você esteja compreendendo um pouco daquilo que nós estamos trazendo. E lembrando, leiam o material que está aí na apostila, assim como também o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que você vai compreender de forma mais clara aquilo que nós estamos tentando trazer aqui nessa manhã, certo? Como nós já aprendemos aí um pouco do contexto histórico da cidade de Atenas, vimos a idolatria extrema que havia naquele lugar, nós vemos agora
a oportunidade que o apóstolo Paulo ele tem de agir. Né? Se você olhar aí a partir do versículo 16, você vai ver a maneira como o apóstolo se sentiu diante daquela situação. Logo em seguida ele começa a pregar. Né? O texto vai dizer que ele começa a pregar Jesus e a ressurreição. Mas como tudo para aquele povo era motivo de adoração a ídolos, eles imaginavam que Jesus e a ressurreição eram novos deuses que o apóstolo Paulo estava pregando, a ponto dele ser considerado ou chamado aí de tagarela, como está no texto aí registrado. Que era isso, ele é como se fosse uma espécie de papagaio, né, dizendo palavras sem sentido, trazendo coisas estranhas e novas, uma linguagem nova a qual aquele povo ele não compreendiam, certo? E aí ele vai ser levado até este lugar aí, né, uma espécie de tribunal, Areópago, uma espécie de tribunal onde os juízes, as pessoas se reuniam e dissertavam sobre e julgavam certos assuntos, certo? A partir daí, o apóstolo agora ele tem a oportunidade de apresentar para aquele povo, numa cultura altamente idólatra, apresentar o Deus verdadeiro, né, certo? Aqui é o cume da nossa lição de hoje, apresentando o Deus verdadeiro para todo aquele povo. O apóstolo Paulo traz agora, na mentalidade daquelas pessoas, uma nova ideia, né? Ele chega a dizer que naquele mesmo lugar ali em Atenas havia um templo, o qual era consagrado a um Deus desconhecido. Né? O apóstolo Paulo ele vai trazer para aquelas pessoas esse Deus desconhecido, não especificamente direcionado àquele templo que ali havia, mas um Deus o qual eles ainda não conheciam, um Deus que era totalmente diferente de tudo aquilo que eles acreditavam até então, pois ele era um Deus diferenciado. E aí o apóstolo, obviamente que pela direção do Espírito Santo, mas também era um homem altamente letrado, né, culto, conhecia não somente as religiões, como conheciam os contextos, conheciam as leis, né, porque era também muito treinado, um apóstolo muito estudioso, vamos chamar assim, né, onde foi treinado pelo grande Gamaliel. Então, o Deus que o apóstolo Paulo ele apresenta para aquele povo ainda, ele é totalmente diferente de todas as crenças que havia naquele lugar, certo? Pois ele era, o apóstolo Paulo agora apresenta um Deus que é Criador, Senhor do céu e da terra, né? Um Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Imagina aí você trazer um Deus dessa maneira a uma idolatria tamanha, você dizer que é um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, a uma cidade com uma idolatria daquele tamanho, né? Que é um Deus provedor, que é soberano, que é um Deus que se revela, que é um Deus salvador, certo? Então, o Deus verdadeiro que dá a mensagem do apóstolo Paulo para aquele povo é o que? É um Deus onipresente, né? Ilimitado no espaço, é um Deus transcendente, né? Não carece de coisa criada, é um Deus que é imanente, né? Não está longe do homem, é um Deus infinito, não se assemelha à coisa criada, né? Sendo ele o Deus criador, toda vida tem origem nele, né? Toda vida depende dele. Deus é o Pai da humanidade, ou seja, havia uma afinidade entre esse Deus agora apresentado pelo apóstolo Paulo e toda criatura, todo ser humano. Então, se você for ver, o Deus que o apóstolo Paulo agora apresenta, qual é o verdadeiro Deus, qual é o nosso Deus, aquele que vive, que reina para todo sempre, ele vai na contramão de toda idolatria que permanecia naquele lugar. Então imagina como aquele público, como aquelas pessoas, como ali presente iriam aceitar isso. Imagina aí uma cidade rica e presa na idolatria, iria receber agora um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, um Deus que é vivo, que é real, que não depende do ser humano, pelo contrário, é o Deus provedor, criador de todas as coisas. Como esse povo iria receber isso? Certo? Então, as qualidades, os adjetivos que o apóstolo Paulo apresenta desse Deus verdadeiro são necessariamente aquelas que o povo precisava ouvir. É verdadeiramente o Deus o qual
nós servimos, certo? Então nós vimos a primeira parte, conhecemos um pouco do contexto histórico da cidade de Atenas, vimos na segunda parte a idolatria que reinava naquele lugar, vimos aqui na terceira parte agora o apóstolo Paulo apresentando o verdadeiro Deus, né? Trazendo alguns adjetivos os quais nós acreditamos que nós, como Igreja do Senhor, conhecedores da palavra, já conhecemos, certo? Nós vamos ter hoje uma quarta parte, onde nós vamos trazer uma aplicação pessoal com base nisso aqui para as nossas vidas, tá certo? Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Vamos aqui agora para a nossa quarta e última parte. Talvez seja essa a mais importante da nossa lição de hoje, né? Trazer como aplicação pessoal para as nossas vidas. O que é essa mensagem, o que é esse ensino aqui de Atos, capítulo 17, ele quer trazer para as nossas vidas como Igreja do Senhor? Se você for ver aí no versículo 16, diz que o espírito de Paulo se revoltava em si próprio, né, ao ver tamanha idolatria, ou seja, presenciar tamanho pecado diante das pessoas, diante da sua vista. A palavra do Senhor, ela diz, Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este século, com aquilo que está à nossa volta, com a vontade dos homens, mas que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, porque só assim nós vamos provar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Queridos, em resumo, a principal mensagem que esse ensino nessa manhã quer nos trazer como Igreja do Senhor é que nós não devemos de maneira nenhuma nos conformar com o pecado à nossa volta, com o pecado que está diante de nós. Nós sabemos que vivemos dias difíceis, né, em todas as esferas da humanidade, né, certo? Onde a injustiça cada dia se multiplica, os homens são sem misericórdia, as pessoas não respeitam mais nada nem ninguém. Então nós, como Igreja do Senhor, como o Senhor nos comissionou como luz, né, como sal da terra, é que nós não devemos nos conformar com o pecado que está à nossa volta. Pelo contrário, o nosso espírito, a nossa alma, ela tem que se revoltar contra toda injustiça, contra todo o pecado. E assim como o apóstolo Paulo se comoveu, nós também nos comovermos e nos deixarmos sermos guiados pela presença do Espírito do Senhor em nós, para que nós possamos agir, ou seja, sentir, lamentar, mas ao mesmo tempo agir, ser impulsionado por essa vontade divina. Né? E o livro de Atos dos Apóstolos traz essa mensagem, né? Ação. A Igreja do Senhor, ela tem que agir, a Igreja do Senhor, ela tem que se colocar à disposição do Senhor, como um soldado se coloca em posição de guerrear. Né? E da mesma maneira que o apóstolo Paulo se revoltou em si, né? E ele teve a oportunidade e apresentou o verdadeiro Deus, que nós, como Igreja do Senhor, também possamos apresentar esse Deus vivo e verdadeiro para as pessoas, possamos apresentar esse Deus que está sobre as nossas vidas, esse Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, né? Aí como nós estamos vivendo aí agora o período da Páscoa, né? Nós sabemos que o significado de Páscoa é isso, né? É a passagem onde o Senhor ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra do Senhor diz que ele nos deu vida estando nós mortos em pecados e ofensas. Então, querido, a mensagem para nós nessa manhã é essa daqui, né? Não se conforme com o pecado à sua volta. Apresente um Deus vivo, apresente um Deus que tem solução. Diga que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Esse Deus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então você é a igreja do Senhor, e a palavra do Senhor diz que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então saiba disso, nós somos igreja do Senhor, e no Senhor Jesus, na direção do seu Espírito, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Naquele que nos fortalece. Que o Senhor esteja abençoando rica e poderosamente nessa manhã a vida de cada um dos irmãos. Então não esquece, né? Assiste o vídeo aí, é apenas um resumo bem breve, dá uma olhada, leia o material na apostila e não esqueça, leia Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17,
que é o texto base para a nossa lição de hoje, certo? Que Deus abençoe a vida de cada um, mais uma vez digo aqui, em nome do Senhor Jesus.